Dizem que o amor de uma mãe começa no momento em que ela sente uma vida crescendo dentro dela. Mas o que acontece quando o pai dessa vida vai embora no momento em que ela nasce? Ana tinha acabado de trazer seu bebê ao mundo. Seu corpo ainda doía da cirurgia. Seus braços tremiam enquanto ela segurava o filho pela primeira vez. Ela pensou que a parte mais difícil já tinha passado. Ela estava errada. O marido dela não apareceu no hospital. Em vez disso, ele enviou uma mensagem. 5 palavras. Minha mãe vai te buscar. Sem flores, sem beijo, sem parabéns. Apenas um silêncio que cortava mais fundo do que qualquer bisturi. E quando ela voltou para casa, mancando com um recém-nascido nos braços, ela encontrou um estranho de vestido vermelho sentado em sua sala de estar. Sorrindo, esperando, dizendo as palavras que quebrariam seu mundo em 2. Não estou roubando seu marido, só estou recuperando o que sempre foi meu. Esta não é uma história sobre vingança. É sobre reconstruir. É sobre como uma mulher destruída usou a dor como modelo para construir uma vida mais forte do que aquela que lhe foi arrancada. Fique conosco até o final. Porque às vezes, as mulheres mais quietas tornar-se os arquitetos mais ferozes de sua própria liberdade. Balão de diálogo e conte para a gente nos comentários. Você já teve que recomeçar quando o mundo desistiu de você? O mundo de Ana se reduziu a uma única e excruciante pulsação de dor. As luzes fluorescentes zumbiam acima dela enquanto ela jazia na cama do hospital, agarrando a parte inferior da barriga, onde os pontos pressionavam como tiras de ferro ao redor de uma ferida frágil. Cada respiração parecia fogo, cada batida do coração, um lembrete de que ela acabara de realizar um milagre, e que seu corpo estava pagando o preço. Ela fechou os olhos e se lembrou da primeira vez que sentiu a vida se agitar dentro dela, um leve bater de asas. Como as asas de um beija-flor batendo em suas costelas. Durante 6 anos, ela perseguira aquele momento, em meio a tratamentos fracassados. Falsas esperanças, lágrimas silenciosas, e agora, finalmente, ali estava ele, seu filho. Seu grito ecoando no quarto estéril, anunciando sua chegada com uma força sobrenatural. Lágrimas escorriam por suas bochechas enquanto a enfermeira o envolvia em um cobertor branco e macio e o colocava em seus braços. Sua mãozinha envolveu seu dedo com um aperto que parecia mais forte que aço. Como se ele já tivesse entendido a batalha que viria. Ana sorriu, um sorriso de verdade, com o coração transbordando pela primeira vez. Ela pensou naquele momento que não havia nada que não pudesse suportar. Mas quando ela pegou o celular 1 hora depois, seu sangue gelou. Lá estava, uma mensagem de Ron. Desculpe, não posso ir. Minha mãe vem te buscar. Nada mais. Nenhuma menção ao filho. Nenhuma palavra de parabéns. Apenas o arrepio clínico do abandono. A sala girou. Ela olhou para a tela, torcendo para que ele aparecesse. Para dizer que era uma brincadeira. Mas só houve silêncio. A enfermeira perguntou se ela queria chá. Ana balançou a cabeça. Entorpecida, ela apertou a mão contra o peito, como se tentasse segurar o coração. Uma parte dela se perguntou, será que ela realmente conhecera aquele homem ao seu lado? Quando Ana chegou ao táxi, a dor a percorreu a cada passo. O carro cheirava a café velho e estofamento velho. Ela se acomodou no banco, apertando o filho contra o peito. Pela janela, a cidade se turvou em uma névoa de luzes neon e rostos indiferentes. Seu marido? Perguntou o motorista gentilmente, olhando pelo espelho retrovisor. Ana sentiu um aperto na garganta. Ele, não pode vir. O motorista assentiu, com um olhar gentil. Ninguém conseguia entender como era ser deixada sozinha naquele momento, sozinha com um recém-nascido. Sozinha com sua cicatriz sangrando. Sozinha com a consciência de que a pessoa que ela mais amava havia se afastado. Quando chegaram em casa, a porta da frente se abriu e a sogra de Ana deu um passo para o lado para deixá-la entrar. Atrás dela, a sala de estar estava imaculada, flores na mesa. Roupas de bebê dobradas com capricho. Mas onde estava Ron? Onde estava o abraço com que ela sonhara? Em vez disso, lá estava ele, parado na porta da sala ao lado, impecavelmente vestido. O cabelo ainda úmido do salão. A postura casual, quase indiferente. E ao lado dele, uma mulher de vermelho, com um sorriso afiado. Os olhos brilhando de triunfo. Ana congelou. As ruas altas da noite. Os corredores do hospital. A corrida de táxi, tudo levava até ali. A este momento de traição exposto. A dor percorreu seu corpo novamente. Mas desta vez não era apenas física. Era um corte mais profundo e selvagem. Mãe, conheça a Júlia, disse Ron, com a voz calma como o vento do inverno. A mulher que eu amo. O olhar de Júlia se voltou para Ana. Cintilante de desafio. Eu sou o futuro. Você é o passado. Ana baixou os olhos, escondendo a tempestade que se alastrava por trás dos cílios. Todos os seus instintos gritavam para atacar.
para exigir justiça, mas ela sabia que seu corpo não resistiria à fúria. Em vez disso, respirou fundo lentamente, saboreando o momento em que percebeu o que realmente tinha, seu filho. Seu pequeno calor pressionado contra seu coração. E o vínculo cru e inquebrável entre eles. Naquele suspiro, entre a traição e o nascimento, Ana fez um voto silencioso, ela não sucumbiria sob aquele golpe. Ela se levantaria, e quando o fizesse, nada jamais seria o mesmo. As pernas de Ana pareciam gelatina enquanto ela estava parada na porta, apertando o filho contra o peito. A pitoresca sala de estar, outrora um refúgio de paredes em tons pastel e alegres móveis de bebê, havia-se transformado em um campo de batalha. No centro, Júlia descansava no sofá, envolta em seda escarlate que refletia a luz da tarde e a refletia com um brilho cruel e zombeteiro. O sorriso de Júlia era perfeito, lábios curvados o suficiente para parecerem educados. Olhos brilhantes o suficiente para sugerir ternura. Mas Ana sentiu o zumbido de uma lâmina deslizando entre suas costelas. Cada respiração queimava de traição. A voz de Ron cortou o silêncio pesado. Mãe, esta é Júlia, a mulher que eu amo. Seu tom era monótono, ensaiado, como se estivesse apresentando um modelo de carro novo. Não a mãe de seu filho. A sogra de Ana pairava atrás deles. Com o rosto uma máscara de choque e algo mais, lampejos de lealdade ferida. Confusão. Talvez vergonha. Ela segurava um copo d'água pela metade. A mão tremendo tanto que uma gota caiu no chão polido. Mesmo assim, ela não disse nada. Ana engoliu em seco. O mundo ao seu redor girava, o clique dos saltos altos de Júlia contra o piso de madeira, o zumbido abafado do ar-condicionado, o pequeno gemido assustado do filho. Naquele momento, Ana percebeu o quão completamente sozinha estava. Sua mente voltou a dias mais felizes. O riso de Ron enquanto visita Van seu primeiro apartamento. Suas esperanças sussurradas enquanto planejavam o quarto do bebê. Até mesmo a dor de suas ausências no final da gravidez parecia tolerável, estresse no trabalho. Fadiga, ele dissera. Mas isso era algo completamente diferente. Júlia sentou-se para a frente. A seda se acumulando ao redor dela como sangue. Ana, disse ela, com a voz doce como mel. Espero que não haja ressentimentos. Só estou pegando o que é meu por direito. Ela inclinou a cabeça como se estivesse discutindo um assunto trivial, digamos. Dividir o táxi, em vez de destruir uma família. Ana sentiu cada músculo do seu corpo se unir em torno de um ponto singular de dor. A respiração do filho aquecia seu pescoço. Uma única lágrima escapou e deslizou por sua bochecha. Queimando sua própria dor. Ela pensou, eu sangrei por esta criança. Eu suportei cada dor. Cada noite sem dormir. E isso é gratidão. Memórias a atingiram como ondas de tempestade. O momento em que descobriu que estava grávida após 6 anos de sofrimento. A esperança florescendo em seu peito, as cólicas da meia-noite, as lágrimas de alegria quando o primeiro ultrassom apareceu na tela. E agora, esta imagem final. A silhueta vermelha de Júlia emoldurada pela porta. Uma conquistadora triunfante na casa de outra pessoa. A mente de Ana sussurrava pensamentos sombrios, quebrar todos os vasos. Gritar até que alguém ouça. Mas ela permaneceu imóvel, rígida com uma fúria fria. E abraçou o filho com mais força. Os dedos minúsculos dele pressionaram sua blusa. Ele não entendia traição, conhecia apenas as batidas do seu coração. Ela respirou fundo, lenta e deliberadamente, forçando a faca a recuar. Se desabasse ali, quebraria, corpo e alma. Em vez disso, endireitou-se, erguendo o queixo até que seu olhar encontrou o de Júlia. Sem lágrimas, sem súplicas, apenas a promessa tácita de que Ana não seria derrotada. Rompi garriu. Vamos, conversar depois, disse ele, com os olhos alternando entre a Ana e a mãe. Ele recuou em direção à cozinha, aproximando-se de Júlia, como se atraído por seu aroma de triunfo. Júlia se levantou, asando a frente da blusa. Vou deixar vocês duas em paz, murmurou para Ana, os lábios se curvando naquele mesmo meio sorriso tentador. Então, ela passou por Ron e saiu do quarto, os saltos batendo numa marcha da vitória. Ana expirou. O ar parecia carregado, cada molécula vibrava com sua fúria. Sua dor, seu feroz instinto protetor. Ela olhou para a sogra, cujos ombros pendiam como se o peso do que havia acontecido a pressionasse. No entanto, a mulher não disse nada. Em silêncio, Ana voltou para o seu antigo quarto, paredes lilás claro agora despidas. Almofadas de berço frias e vazias. Ali, pelo menos, não havia vermelho, apenas o pastel suave onde um dia sonhara com a família. Com as mãos trêmulas, colocou o filho no trocador. E seus arrulhos suaves foram o único conforto naquela tempestade de silêncio. Enquanto ela o prendia em seu cobertor, sua mente se aguçou. Essa ferida não era apenas física, nem apenas emocional, era o combustível para o seu próximo capítulo.
Ela não se desintegraria diante da traição. Ela se ergueria. Proteger o filho. Redefiniria o lar. Naquele momento, Ana abraçou uma nova resolução: lutar não com raiva, mas com força inabalável. Transformar essa dor em propósito. Construir uma vida onde nenhuma mulher jamais pudesse ameaçar o santuário de seu filho novamente. A casa estava silenciosa demais. Cada passo ecoava como o martelo de um juiz enquanto Ana se movia pelos cômodos que antes zumbiam de expectativa. Agora reverberavam com o vazio e o peso de uma dor silenciosa. Ela se acomodou na beira da cama, com as costas doendo como se tivesse carregado o mundo nos ombros. A incisão em seu abdômen pulsava no mesmo ritmo de seu coração, um lembrete constante de que seu corpo fora tanto o receptáculo quanto o campo de batalha. Seu filho jazia no berço, enrolado no cobertor macio que ela escolhera meses antes. Seu pequeno peito subindo e descendo com uma inocência serena. Ana estendeu a mão trêmula em sua direção. Mas hesitou. Ela esperava lágrimas. Talvez um grito que rompesse o silêncio. Mas havia apenas o ritmo suave do sono. Naquele silêncio, a traição ecoava mais alto. Sua sogra pairava no batente da porta, de braços cruzados. Olhos fixos nos dois. Ana percebeu o conflito em seu silêncio, uma mãe dividida entre a lealdade ao filho e a compaixão pela nora. No entanto, a única palavra que ela proferiu foi um breve aceno de cabeça antes de recuar sem emitir um som. Ana fechou os olhos e deixou o silêncio preenchê-la, pressionando a palma da mão na cicatriz que se estendia como uma linha irregular de um quadril ao outro. A dor física era brutal, cada movimento, cada respiração, acendia uma chama de fogo. Mas eram as feridas emocionais, a fria ausência de apoio, que a cortavam mais profundamente. As lembranças daquele dia a invadiram, a distância educada de Ron. O sorriso triunfante de Júlia. A cumplicidade gélida da sogra. Ana permanecera como uma estátua naquele momento. Mas por dentro, uma guerra se acendera, uma guerra silenciosa. Sem palavras. Ela lutou contra a vontade de gritar no vazio. Lutou contra a vontade de desabar e chorar diante da injustiça de tudo aquilo. Em vez disso, aninhou o filho no colo, deixando o calor dele penetrar em seus ossos. Os dedinhos dele se enrolaram em seu polegar, ancorando-o ao propósito. A noite caiu. E o mundo de Ana se reduziu a mamadas intermináveis e ao zumbido da babá eletrónica. Cada choro provocava uma nova pontada de dor em seu abdômen. Ela suportou sem reclamar, nenhuma enfermeira conseguia aliviar aquela dor. Nenhum comprimido conseguia amenizá-la. Na escuridão, ela confessou seu medo para o teto: não consigo fazer isso sozinho, mas somente seu filho ouviu-o. E ele respondeu com um suave arrulhó que soou como perdão. Pela manhã, os dias se misturavam em um ciclo de dor e perseverança. Ela aprendeu a se levantar com a primeira luz do dia. Apesar dos gritos de protesto do seu corpo. Aprendeu a vestir o filho com uma mão enquanto a outra se apoiava no colchão. Aprendeu a esconder o hematoma na voz ao ligar para o pediatra. Para que ninguém mais soubesse o quão perto ela esteve de desmaiar. A sogra trouxe refeições, mingau de aveia, ovos cozidos, sopa sem graça, e as colocou na mesa da cozinha sem dizer uma palavra. Ana engoliu a comida, sabendo que cada caloria importava para sua produção de leite. Mas cada mordida tinha gosto de cinzas. Como se a traição tivesse envenenado tudo. Certa tarde, sentiu uma onda de tontura. Ela estendeu a mão instintivamente, roçando a borda da mesa. De repente, o mundo girou e ela caiu no chão, com o filho ainda nos braços. O monitor do bebê chiou e ela se recuperou enquanto seu pedido de socorro se dissipava. Sua sogra entrou com uma urgência frenética, pegando a neta e chamando-a pelo nome. Naquele momento, Ana viu algo mudar nos olhos da mulher mais velha, medo genuíno. Mas o medo por si só não conseguia curar o silêncio que havia se estabelecido entre elas. Ana deitou-se no chão, com o peito arfando, e percebeu que sobreviver exigia mais do que resistência física. Ela precisava de um plano, uma maneira de transformar sua agonia silenciosa em ação. Pelo bem do filho, ela não podia permanecer presa nessa guerra de dor silenciosa. Lentamente, ela se levantou, superou a vertigem e o fogo da ferida, e se apoiou no batente da porta. Seu filho dormia profundamente em seus braços, alheio ao caos que os cercava. No rosto dele, ela viu sua própria resiliência, forjada em anos de perda e saudade. Quando o dia se transformou em noite novamente, Ana se acomodou na pequena escrivaninha no canto do quarto. A superfície estava empoeirada, coberta de papéis velhos, e esboços de seus dias como arquiteta. Antes de deixar de lado o sonho de ser mãe, ela os olhou com o coração disparado. Cada linha representava uma parte dela que ela julgava perdida. Respirando fundo, ela tocou a folha de cima. Era a planta de um projeto de moradia estudantil que ela havia abandonado meses atrás. As bordas estavam amareladas,
Mas a visão ainda brilhava, linhas limpas. Espaços eficientes. Um abrigo construído para esse propósito. Uma faísca se acendeu em seu peito, o primeiro calor de verdade desde que o sorriso de Júlia congelou seu sangue. Este era o seu arsenal, sua mente. Seu talento. Seu amor inabalável pela filha. Ela canalizaria cada gota de dor para recriar aqueles designs. Não para o sucesso de outra pessoa, mas para construir seu próprio renascimento. Seus dedos envolveram um lápis. Na página em branco à sua frente. Ela traçou uma única linha, um ponto de partida. Além dela, estavam as longas noites de rascunho. As reuniões com clientes. As pequenas vitórias que substituiriam cada lágrima silenciosa. Ana fez uma pausa, com o lápis pairando. Atrás dela, o bebê se mexeu, e ela se levantou para colocá-lo de volta em segurança no berço. Seu rosto sereno era uma promessa, ela não deixaria este lar, ou este coração, ser definido pela traição. A noite cobria o apartamento apertado com sombras prateadas enquanto Ana se acomodava em sua mesa surrada. A única luz vinha de um único abajur, cujo brilho dançava sobre plantas amareladas espalhadas como folhas caídas. Seu corpo doía, cada ponto da cesárea ainda repuxava quando ela se inclinava para a frente. Mas sua mente ardia com um propósito que ela não sentia há meses. Ao lado dela, havia uma mamadeira meio vazia de leite materno e uma pilha de absorventes esterilizados. Lembranças da batalha que ela travava a cada hora para alimentar o filho. O aroma da aveia do jantar, agora fria, pairava no ar. Misturando-se ao leve odor de antisséptico de suas bandagens. Foi nesse espaço tênue, entre as demandas cruas da maternidade e a dor persistente da traição, que sua rebelião silenciosa tomou forma. Ela pegou o lápis, com os dedos trêmulos, e traçou as linhas familiares de um projeto outrora esquecido, um projeto de moradia estudantil de 3 andares que ela havia arquivado antes da gravidez. As curvas e ângulos ganharam vida sob seu toque. Cada traço uma pulsação de desafio: eu sou mais que uma esposa ferida. Sua mão parecia sussurrar: eu ainda sou arquiteto. A babá eletrónica estalou e um gemido suave veio do quarto do bebê. Ana fez uma pausa, o coração disparado. Por um instante, sentiu a necessidade de abandonar aqueles sonhos empoeirados e correr para o lado do filho. Mas lembrou-se da promessa que fizera, construir um futuro forte o suficiente para protegê-lo de qualquer tempestade. O gemido se tornou um eco distante enquanto ela mergulhava o lápis com determinação. A dor a consumiu, e ela pressionou a barriga com a mão, tentando se equilibrar. Lágrimas brotaram em seus olhos, lágrimas não de derrota, mas de pura determinação. Em cada projeto que esboçava, ela entrelaçava a lembrança do primeiro choro do filho e a dor do sorriso de Júlia, transmutando angústia em arte. Cada nota técnica, cada medida recalculada, tornava-se um tijolo na fundação de sua nova identidade. As horas passaram despercebidas até que os primeiros dedos pálidos da aurora se infiltraram pela janela. Ana recostou-se, observando seu trabalho, plantas baixas impecáveis. Espaços de convivência banhados por luz natural. Cômodos projetados para o conforto e a comunidade. Ela se permitiu um sorriso tímido e cansado. Esta era a sua rebelião, silenciosa, mas inflexível. No silêncio da madrugada, ela se recusou a ser definida pelo abandono. Em vez disso, reivindicou seu talento, sua autonomia e o projeto de seu destino. Ela juntou seus esboços, asando delicadamente os vincos. Depois se levantou e os levou para o quarto do bebê. Seu filho se mexeu, os olhos se abrindo, aconchegando-o. Ela pressionou os lábios em sua testa e sussurrou: a mamãe está construindo uma casa para nós. Os dedos dele se fecharam em torno do colar dela, ancorando-a a esse novo propósito. Lá fora, a cidade começou a se agitar. Lá dentro, Ana sentiu um poder silencioso florescer. Ela havia tocado o limite do desespero, e se trazido de volta à vida. Mas uma pergunta pairava como uma sombra: o que aconteceria quando Ron retornasse? Esperando a mesma mulher frágil que havia deixado para trás. A batida na porta foi hesitante. Quase um pedido de desculpas. Ana pousou a mamadeira do filho e alisou o cabelo antes de atender. Lá, parado no corredor escuro, estava Ron, com manchas de chuva e olhos fundos, segurando um saco plástico com uma lata amassada de fórmula e um brinquedo de criança embrulhado em papel desbotado. Ele a encarou com algo que parecia esperança. Eu trouxe isso para ele. Sua voz falhou na última palavra. Atrás dele, as luzes do corredor piscavam, indiferentes ao drama que se desenrolava. Ana prendeu a respiração, lembrando-se da primeira vez que o vira, sorrindo para a tela do ultrassom. Com lágrimas de alegria nos olhos. Lembrava-se de ter acreditado nele. Agora, via apenas um estranho que os havia abandonado. Ela olhou para o quarto do bebê, onde o filho se mexia. E então se virou. Ele não te conhece, disse ela suavemente, mas cada sílaba soava como um veredito. Os ombros de Ron cederam. Por favor,
Sussurrou. Deixe-me ajudar. Eu. Ana balançou a cabeça. Seu coração havia se transformado numa armadura devido às noites sem dormir. Às pontadas doloridas e ao fogo da sua própria determinação. Nenhum apelo poderia penetrá-lo agora. Ele deu um passo à frente, colocando o saquinho sobre a mesa. O frasco de fórmula rolou, tilintando contra um copo d'água. A mão de Ana tremeu ao se esticar para pegá-lo. Mas depois o deixou cair. Obrigada, disse ela, com a voz firme. Mas não precisamos de caridade. Os olhos de Ron dispararam para o corredor, como se buscasse uma fuga. Ele engoliu em seco. Eu tenho os papéis do divórcio. Ele estendeu uma pasta fina, com as bordas úmidas. Se você assinar, podemos terminar. O peito de Ana apertou. Ela imaginou aqueles papéis no dia do parto. A dor do pedido dele ainda latejando. Ela respirou fundo, se concentrando. Em sua mente, ouviu o eco do seu próprio voto: proteger o filho. Recuperar a própria vida. Ela se afastou, pegando uma caneta da mesa. Silenciosamente, abriu a pasta. Os papéis listavam a data do casamento. Os termos da separação. Nada sobre a guarda. Sua mão pairou, o dedo roçando a linha da assinatura. Lágrimas brotaram em seus olhos, não por ele, mas pela garota que ela havia sido, confiante, esperançosa, ingênua, com uma calma deliberada. Ela acrescentou uma única cláusula escrita à mão abaixo das palavras digitadas. A guarda total e todas as decisões parentais permanecem com a mãe. Ela sublinhou 2 vezes, a tinta escura e desafiadora. Então fechou a pasta e a devolveu. Esta é a única assinatura que darei. Ron olhou para a página. Sem palavras. Olhou para Ana, mais forte, mais feroz do que antes, e depois para o filho, que começara a se contorcer no berço. O rosto da criança estava sereno. Um testemunho da mãe que o carregara através de tempestades físicas e emocionais. Ron se virou e saiu sem dizer mais nada, deixando a porta entreaberta. Ana o observou partir, o peito subindo e descendo com firme determinação. Ela não sentia arrependimento, apenas um orgulho silencioso pela mulher que havia se tornado. À medida que a luz do corredor se apagava, Ana pegou o filho e o abraçou. Em seu pequeno batimento cardíaco, ela ouviu a promessa do amanhã, uma vida construída não sobre votos quebrados, mas sobre sua própria força inabalável. O suave murmúrio de conversas preenchia o salão comunitário. A luz entrava pelas janelas altas, iluminando fileiras de rostos expectantes, mulheres que, como Ana, sentiram a dor da traição, o peso da maternidade e a dor de recomeçar. À frente, Ana estava parada ao lado de um cavalete que continha seu desenho final, uma casa ensolarada, com as janelas abertas à possibilidade, e a fundação enraizada na força. Seu coração batia forte. Ela se lembrou da noite em que esboçou aqueles planos pela primeira vez à luz do lampião. Com o lápis tremendo na mão. Cada linha desenhada a partir da lembrança da dor e cada raio de sol concebido a partir da esperança. Agora, aquele projeto era mais do que paredes e cômodos, era sua vida traduzida em plantas. Um testemunho de sobrevivência. Ela pigarreou e começou, com a voz firme, mas calorosa. Isto não é apenas uma casa, disse ela, gesticulando para o desenho. É cada passo que dei para resgatar a minha vida. Ela falou da incisão que tentou quebrá-la e de como cada cicatriz se tornou um lembrete de que ela carregava o filho e aquela força. Contou-lhes sobre o vestido vermelho de Júlia, do corte profundo da traição, e como ela transformou aquela ferida em um novo propósito. Rostos se inclinavam para a frente enquanto Ana relatava as noites passadas equilibrando a alimentação com os desenhos. As lágrimas se misturando à tinta em seus esboços. Ela descreveu o momento em que Ron retornou com frias desculpas e garantias vazias. E como preencheu o vazio que ele deixou com sua própria determinação. No silêncio, as mulheres viam seus próprios reflexos, as batalhas silenciosas travadas em quartos de hospital. As lágrimas derramadas quando ninguém observava. A determinação feroz de se reerguer. Ana parou diante da porta da frente da planta. Aqui, disse ela, traçando as soleiras com o dedo. Foi onde escolhi a mim mesma em vez do desespero. Foi aqui que meu filho aprendeu a segurança não com os outros, mas com o vínculo inquebrável entre nós. Ela falou de cômodos banhados pela luz da manhã, projetados para a comunidade, espaços onde ninguém jamais se sentiria sozinho novamente. Ao concluir, o salão irrompeu em aplausos, não apenas pela arquiteta diante deles, mas pela jornada que ela personificava. Lágrimas brilharam nos olhos de Ana ao perceber que aquele projeto nunca esteve apenas à venda, era seu legado. Sua mensagem, que mesmo a traição mais profunda não pode extinguir o fogo interior. Segurando a pequena mão do filho, ela olhou para a multidão e sussurrou: nós traçamos nossas próprias linhas entre quem éramos e quem nos tornaremos. Obrigado por testemunhar o renascimento da Ana. Se esta história te emocionou,
Compartilhe seus pensamentos abaixo e inscreva-se para mais jornadas de resiliência e esperança.